Boa noite a todos. Vamos preparar o ambiente para a nossa prece, lendo Mateus 21, 12. A purificação do templo, que é o tema de nossas considerações, nossas reflexões nessa noite. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos chamando Hosana, o filho de Davi, indignaram-se. E perguntou-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus ainda foi inquirido pelos hosanas das crianças. Olha só. Vamos então fazer a nossa oração. Senhor Jesus, volvemos agora os nossos olhos aos céus, o nosso coração ao teu coração amorável. Volvemos o nosso pensamento, Jesus, nas lembranças sagradas do teu Evangelho, que nos vem sustentando, alimentando o nosso espírito sedento de verdade, de luz e de amor. Abençoa, Senhor, o nosso verbo ainda pobre, mas muito desejoso de refletir junto com os nossos companheiros de ideais as tuas palavras, as tuas ações e a luz que deixaste para todos nós aqui na terra. Abençoa a nossa escola Jesus Cristo nesse momento, lutando muito, Senhor, por preservar as nossas tarefas, mesmo nesta hora de templos fechados, que tanto nos dói ao coração, tentando reunir o rebanho, o teu rebanho, Senhor, virtualmente, cada qual em sua casa. Abençoa esse esforço, Jesus, tão difícil ainda para todos nós, que estamos reconhecendo os seus valores nesta hora de tão grande necessidade. Não queremos, Jesus, deixar de te louvar, e queremos a convivência fraterna e amiga dos nossos irmãos da Escola Jesus Cristo nesta hora. Vem até nós, Jesus, e abençoa o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Nós estamos gravando hoje essa palestra que irá ao ar mais tarde, numa lembrança, numa hora de muita emoção pela lembrança
do nosso amigo Rubens Fernandes Carneiro, que hoje completaria mais um ano de vida. Rubinho foi o ouvido atento, o ouvido que registrava muito bem as dores das criaturas, o olhar que fitava o nosso olhar e parece que descobria o que havia de triste nas nossas almas para, sob o amparo de Jesus, nos consolar. E nesses consolos que Rubinho fez por tantos anos na Escola Jesus Cristo, ele redimiu a muitos. Ainda outro dia, um amigo que havia passado por muitas dores e que chegou à beira do fracasso muitas vezes, tentando suicídio, e que eu encaminhei para a Escola Jesus Cristo, me lembrava a figura de Rubinho, a falta que Rubinho fez na sua vida, porque ali ele encontrou, na fé que a Escola Jesus Cristo faz despertar em todos nós, o caminho que ele segue até hoje, amparando e redimindo a muitas criaturas em grandes necessidades, até mesmo através de sua própria profissão. E nós nos lembrávamos de Rubinho com essa saudade da amizade com que ele nos abraçava, chamando-nos de amorzinho. Lembro tanto. Não, amorzinho, isso vai passar. Rubinho foi uma amizade assim na minha vida, que vem lá dos anos 60, 70, e criatura amiga que frequentava a minha casa, que estava nos meus momentos alegres e que partilhou comigo muitos momentos dolorosos da minha vida. A ele, a minha saudade e a saudade de toda a Escola Jesus Cristo nesse dia. O tema que nos foi dado a comentar hoje está em Mateus 21, 12 e 13, que é a expulsão dos mercadores do templo. E isso se dá, segundo o relato de Mateus, após a entrada de Jesus em Jerusalém, quando as multidões clamavam: "Este é o profeta, Jesus de Nazaré, da Galileia". Então, foi um momento que a comunidade religiosa teve a opção de reconhecer em Jesus o Messias, e que, infelizmente, para esses religiosos, eles não tiveram o necessário discernimento, a necessária humildade para descobrir naquele homem singelo, simples, o Messias prometido na Bíblia. Então, o texto diz que, tendo Jesus entrado em Jerusalém, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O dinheiro, o câmbio eram nas mesas, os pombos eram nas cadeiras, porque os pombos eram as ofertas dos pobres. E Jesus derrubou justamente por ver o que acontecia com os pobres e que ainda hoje acontece, né? São explorados até nas suas pobres ofertas. E Jesus disse: está escrito, minha casa será casa de oração, porém vós a transformais em covil de salteadores. E isso estava no livro de Isaías,
e no livro de Jeremias. E essa narrativa foi narrada por todos os evangelistas. João ainda acrescenta uma lembrança que os discípulos tiveram naquele tempo das Escrituras Sagradas, no livro de Salmos 69:9, onde se lê: o zelo de tua casa me consumirá. Porque realmente, além de Jesus mexer com o orgulho daqueles fariseus, Jesus mexeu com orgulho e com inveja, porque eles tinham inveja do que Jesus fazia. Jesus fez ali à frente de todos, curou cegos, coxos. Então havia o orgulho ferido, a inveja e agora ainda o interesse material, o dinheiro. Jesus sacrificou tudo isso numa hora só. Por isso, o zelo da tua casa me consumirá, porque foi por isso que ele foi julgado pelos religiosos ali na casa de Anás e Caifás, e ele foi condenado à cruz. Então, o sacrifício naquela época era parte do ritual do templo. Estava no Antigo Testamento e era entendido como uma forma de união a Deus. Era a nossa forma de unirmos-nos a Deus. E o propósito do sacrifício era purificar os nossos corações dos nossos pecados e redimi-lo diante de Deus. Então, não preconizava um sacrifício nosso de domar esse nosso lado feio, o nosso pecado, mas era através da matança dos animais. No passado, os homens levavam os seus animais, mas para facilitar os romeiros que vinham de longe e vinham trazendo animais, o templo resolveu vender ali mesmo os bichinhos para o sacrifício. Só que isso gerou uma cobiça muito grande e esse ritual acabou sendo o pretexto da corrupção dos homens do templo. Então, esse ritual podia ser praticado de 3 formas simbólicas, como uma espécie de sistema sacerdotal. Sacrifício primeiro expiatório. Sacrificava-se um animal em reparação dos nossos pecados. Daí surge aquela expressão que nós bem conhecemos, bode expiatório. Era através do bode que nós iríamos expiar os nossos pecados. O segundo sacrifício era o sacrifício pacífico. Oferecia-se uma parte do animal ao sacerdote e a outra parte era queimada. O sacerdote comia a oferenda como um símbolo de união com a vítima. Era tudo ritual, era tudo externo, enquanto o homem não tinha ainda o alcance para trabalhar o seu interior. E o terceiro era o chamado holocaustos. Era um sacrifício mais completo, sacrifício de adoração e oferecimento. E aí entrava muitos outros apetrechos que eles levavam, vinho, incensos, perfumes e muitas outras coisas que eram ofertadas ali como sacrifício. Nesse caso aí, já era como holocausto ao templo. Então, Jesus condena aí o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma ou sob qualquer pretexto. O templo de Deus é que distribui o que não se compra em lugar nenhum. O que nós encontramos quando adentramos os pórticos sagrados de um templo, de quaisquer denominações religiosas?
pelo menos o que devemos encontrar: bênçãos, perdão para as nossas dores, nossas culpas, alívio das dores da nossa alma, descanso para as almas cansadas, palavras de luz, de esclarecimento, de amor, palavras do bem, compreensão, esclarecimento espiritual para comandarmos o nosso período de estágio aqui na Terra. Então, essa é a função de um templo, é oferecer as boas palavras, as bênçãos de Deus, através da palavra de luz que emana vibrações que vão alcançando a todas as mentes e a todos os corações que ali se reúnem na hora da palestra, seja do padre, do pastor, ou do pregador espírita ou budista, não importa. A luz tem que emanar de nossos corações, de nossos lábios, em direção às pessoas. E as palavras do bem, as imagens feias, dolorosas, tristes, devem ser evitadas para poupar a mente das pessoas necessitadas, dos nossos ouvintes que ali vão. Há lugares que gritam muito nomes de entidades do mal. Nós estamos ali para apagar, mesmo que momentaneamente, o mal da mente daquelas criaturas em sofrimento. Naquela época, os maiorais do templo comandavam a venda de animais para o sacrifício e todos os demais objetos que eram usados nos templos. Então, o câmbio também armava uma mesa no átrio do templo, e nos dias de festas, como a Páscoa, vinham judeus de todos os lados, porque era lei, todos tinham que pelo menos uma vez por ano ir ao templo de Jerusalém, e eles iam na Páscoa, porque era o dia da libertação deles do cativeiro lá no Egito. Então, nessa época, o templo era visitado por muitos, hoje chamados romeros, e eles precisavam trocar as moedas dos seus lugares pelas moedas de meio ciclo, que era a quantia exata do imposto anual que todo judeu deveria pagar ao templo. Eles trocavam moedas romanas, moedas gregas, né? E os cambistas oferiam muitos lucros trocando essas moedas e muitas outras. Um detalhe: as moedas com emblemas pagãos as tornavam inaceitáveis. Os preconceitos sempre dividindo os homens, filhos do mesmo pai. Eles não aceitavam as moedas dos pagãos. Então, os pagãos tinham que trocar a sua moeda em outro lugar para chegar ali e trocar pelo meio ciclo as moedas já anteriormente trocadas por outras aceitáveis ao templo. Então, Jesus aí faz no texto uma referência à cadeira das pombas. Nós vimos que a mesa era grande para os cambistas e as pombas, a cadeira era numa cadeira. Por quê? Porque as pombas eram a oferta mais pobre, era a oferta dos judeus pobres, que iam ali e compravam as pombas por um preço muito mais alto. E os mercadores iam ficando muito ricos e os pobres sempre e cada vez mais pobres.
essa situação parece que não tem mudado ainda na humanidade. Nós vivemos ainda esse momento em que coisas são vendidas no templo sem volta para a pessoa que doa, não é? Ou seja, nós espíritas hoje fazemos jantares, chocolates, mas é um dinheiro que vai e tem a recompensa. As pessoas tomam seu chocolate, jantam juntas, é aquela alegria. Nós vimos aí no texto que as gaiolas eram apinhadas, né, de pombos, porque iam tirando das gaiolas, né, para vender, mas os pombinhos, que eram oferta pobre, ficavam ali cruelmente exprimidos pela ganância dos sacerdotes. Hoje isso seria tráfico de animal e deveria ser penalizado, mas naquela época isso já é um avanço nas leis, né? Então a família de Anás, o sumo sacerdote, era uma família habituada a essa corrupção. E ele controlou o templo durante a maior parte do primeiro século, ele e sua família, do primeiro século do cristianismo. Como acontecia ainda hoje, havia o abuso da necessidade. É isso que aconteceu quando nós entramos na pandemia. O álcool gel disparou o preço, as máscaras, preço altíssimo, não estavam mais no preço de antes. Isso é o abuso da necessidade. Quando vê que precisa, que o povo precisa, o preço aumenta. Então, esse é ainda o mesmo ser humano daquela época. Aqueles que ainda não introjetaram no coração o Evangelho de Jesus. Aqueles cujas palavras de Jesus ficaram só aqui na boca e que não adentraram o Espírito. E eles agiam assim porque sabiam que os estrangeiros precisavam comprar ali. Aí colocavam o preço nas alturas e ludibriavam no câmbio. Então a ação de Jesus aí se constitui num gesto corajoso de protesto contra tais artimanhas da família de Caifás, que controlava a política no templo e a venda dos animais. Então, para respaldar a sua atitude, Jesus cita o profeta Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. Minha casa será chamada casa de oração, porém vós a transformais em covil de salteadores. Ali mesmo vieram a Jesus cegos, coxos, como nós vimos aqui no texto lido, e Jesus os curou. Os chefes ficaram furiosos, mas nada puderam fazer, porque o povo estava todo do lado de Jesus. E o povo estava sabendo que eles estavam lucrando. O povo nunca foi bobo. O povo sabe. O povo não tem força para brigar. O povo não tem força para ir de encontro ao poder, porque o povo já vive muito massacrado por ele há muito tempo. Também o povo viu que Jesus lutava pelos interesses deles também. Então, nós paramos aí para fazer uma reflexão. Quantos ainda hoje se passam para as fileiras do cristianismo para oferir algum lucro para ele, para a sua família? Eu sei até de políticos que mudaram a sua tendência religiosa ou encontraram uma tendência religiosa
pelos votos dos evangélicos, que os evangélicos dão, cujos seguidores crescem com essas promessas da igreja da prosperidade, da igreja que nasceu nos Estados Unidos lá na década de 1950 e que promete bens materiais às criaturas. Mas Jesus esteve lá para defender o povo dessas ilusões todas e com um chicote de cordas na mão derruba a mesa dos cambistas e a mesa dos animais. Podemos agora entender bem a ira dos sacerdotes que mais tarde promoveriam a sua crucificação. Jesus mexeu com os interesses financeiros dessas pessoas e alertou a multidão para a corrupção que ali se dava. E porque os homens se conspurcam, meu Deus, tanto pelo dinheiro. Qual é o motivo desse amor ao dinheiro tão grande que faz com que as criaturas vendam a própria alma? É porque o dinheiro traz poder. No início, os homens tinham maior poder para ir invadindo as terras uns dos outros e tomando as coisas violentamente dos donos, porque tinham mais homens a seu serviço. E tinham mais homens porque eles tinham mais dinheiro. Então, o dinheiro virou símbolo de poder desde os nossos primórdios como humanidade. E o homem, na sua vaidade também, ambiciona, além do conforto, o poder. Além do ter o que gosta dentro de sua casa, ele quer um certo status, um certo poder. Por isso, tantos crimes, tantas guerras, tantos comprometimentos sérios a humanidade teve, promoveu e está arcando grande parte dos homens hoje com esses comprometimentos pela busca de dinheiro e de poder. E foi isso que levou Paulo de Tarso a escrever a Timóteo dizendo: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, está a raiz de toda espécie de mal. 1 Timóteo 6,10. E a gente vê dinheiro agora, analisando dinheiro e apostolado. O próprio núcleo apostólico abrigou em si uma criatura que tinha um amor muito grande ao dinheiro, e a gente vê isso nos registros evangélicos, que foi Judas, que foi ele mesmo traído por ele mesmo. Judas nem traiu, Judas foi traído pelo seu amor ao dinheiro. Como é difícil resistir ao dinheiro. A vítima maior dessa traição, feita aparentemente a Jesus, foi ele mesmo. Quantos séculos Judas sofreu por apenas 30 dinheiros? Minha gente, é muito pouco para tantos séculos de dor até o seu resgate, como Joana d'Arc. Quanta dor, quanto vazio, quanto pranto. Então não vale a pena, por dinheiro, que é coisa muito passageira, que nós não levamos, a gente se atormentar, como disse Paulo, com muitas dores. Por isso Jesus, quando enviou os seus 12 discípulos, 2 a 2, a pregar,
teve esse cuidado, esse zelo com a questão do dinheiro e ordenou-lhes, não pediu não, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, que era um pau grosso de arrimo, que servia também para espantar os animais pedradores. Ele se amparava nos caminhos, eram muito tumultuados, muito irregulares, e eles precisavam desse bordão quando estavam muito cansados. Então Jesus pede para levar apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e nada, e não usassem 2 túnicas, ou seja, nada a mais do que o estritamente necessário. Essa é a recomendação, não a ordem de Jesus. Sair a pregar só com o bordão, sem pão, nem um pão para matar a fome no caminho, nem o alforje, nem dinheiro. Porque esse cuidado que Jesus demonstrou no uso do dinheiro, eles acabaram se organizando com essa lição que Jesus lhes deixou de ter somente cada um o essencial a si mesmo. Eles, com isso, aproveitaram essa lição de Jesus e se organizaram em suas primeiras colunas cristãs, dividindo tudo segundo as necessidades de cada um, com o trabalho de todos, Todos trabalhavam, o dinheiro era recolhido e era dividido segundo as necessidades. O que tinha mais filho tinha direito a um dinheiro maior, o que tinha menos. Rui Barbosa, até na introdução do seu livro Papa e o Concílio, ele faz uma menção a essas comunas cristãs, quando eles viviam em comunidade, tudo era de todos. E nós encontramos o registro disso no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Há uma nota muito interessante sobre isso, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma. Eles eram únicos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo era de todos. E encontramos até um episódio que confirma bem esse fato, que mostra a dificuldade de muitos desses primeiros cristãos de se adequar a esse regime de divisão, rompendo com esse instinto do egoísmo que nos domina muito. Esse registro está em Atos 5:11, num relato de que Barnabé vendeu seu campo e depositou aos pés do apóstolo o fruto da venda. Veio atrás Ananias, um certo Ananias, e a sua mulher Safira, que venderam uma propriedade, mas ficaram com uma parte e levaram o restante aos pés dos apóstolos. Mas Pedro o desmascara, dizendo: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do teu campo?
Ou seja, a mentira é obra do mal. O engano é obra do mal. Porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do teu campo. Então, esse é um relato que foi feito. Ele foi desmascarado e sofreu as consequências desse engano que ele fez aos apóstolos. Então, este fato comprova para nós a dificuldade que todos nós trazemos na alma no trato com o dinheiro. E por isso o mal está no dinheiro, ou o mal está no nosso instinto egoísta, que não nos permite fazer essa divisão. Hilário Silva fala da moeda como uma força que transforma. A moeda apoia, mas mal governado só traz sofrimento. Uma página linda, Moeda e Moenda, no livro Espírito de Verdade. O dinheiro é bênção, que compra o pão, que alimenta, o remédio que nos alivia, a casa que nos abriga. Mas a ambição humana é que o retém para si e que proíbe que o que ganhamos ampare também a outros, seja um bálsamo na vida das outras pessoas. Eu vi no jornal do dia 25 de fevereiro um caso de uma senhora moradora de rua com 2 filhinhas e que ela ia na escola para os deveres das crianças e ali está estampada a foto das crianças colorindo na rua, fazendo os seus desenhos, os seus deveres de casa na rua. Meu Deus, isso é desumano demais. Ver uma criança com ânsia de crescimento, de aprendizado, sem um espaço, sem uma cadeira, sem uma mesa, onde fazer os seus deveres, estudando na rua. Elas não tinham um teto, elas não tinham uma mesa, mas elas estavam lutando por se educarem. Não é esse o mundo que Jesus imaginou para nós. É triste, mas essa é ainda a nossa realidade. Dinheiro e caridade. Numa página intitulada Dinheiro e Amor, Meimei nos lembra que a virtude não reside nos cofres. Está também no livro Espírito de Verdade, na mensagem 9. E ela diz assim: onde encontrarias ouro puro para fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderia frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Mas podemos usar o nosso verbo que estimula, que ampara, que esclarece, e inspirar trabalhos que expressem o apoio e a esperança de muita gente. Com o nosso próprio trabalho, com a nossa caridade do exemplo, nós podemos conseguir isso. Um morador de rua sonha e agradece por um abraço. Ele sonha com um abraço. Tudo que eles nunca mais receberam, desde que perderam os seus lares, foi abraço. Um desses disse a um filho meu que lhe deu um abraço na rua, que não tinha dinheiro para dar, e disse: eu não tenho dinheiro, mas eu posso te dar um abraço. E abraçou. E ele diz: isso é o que ninguém me oferta na rua. Que saudade de um abraço. E convidou meu filho a tomar o café da manhã com ele. Então,
a gente vê que as criaturas que estão jogadas na rua solicitam esse amparo. Eles gostam de orar com a gente. Saíamos, eu e meus filhos, e eles pediam para orar, nós orávamos de mãos dadas. E eles diziam segurar nas nossas mãos, quase ninguém segura. Então as preces evocam nessas criaturas suas lembranças de lar, não é? Então vamos ver dinheiro e religião. É um encontro bem complicado. Tenho visto anúncios de encontros, seminários, até congressos espíritas pagos a alto preço. Vi até um seminário no Recife cobrado a dólar. Com que tristeza a gente denuncia isso. Porque no meu tempo de juventude, quando a gente organizava esses eventos para 100, 140 pessoas, nós íamos para a rua pedir a um e a outro os alimentos que íamos gastar, sem qualquer ônus para nenhuma instituição. E batalhávamos, as pessoas não precisavam pagar por um curso de evangelização infantil ou de orientadores de mocidade, porque nós, jovens, íamos pedir. Então, ninguém precisava desembolsar nada. Jesus, para nos transmitir a beleza do Evangelho, que hoje nos ampara nessa hora de dor, fez isso singelamente, às margens de um lago, numa barca emprestada, pelas estradas poeirentas, no alto do monte. E diz Meimei, transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. O que Jesus fez, né? Fez tomar essa atitude, o que fez Jesus tomar essa atitude radical, né? O que Jesus fez ali naquele templo com os mercadores, foi fruto de uma consciência moral, do respeito ao templo e do amor aos homens explorados. Que hoje ainda vemos criaturas exploradas e criaturas exploradoras. Dinheiro e felicidade. O homem mais sábio do mundo, o mais sábio que o mundo conheceu, que dividiu a vida da humanidade em antes e depois dele, o próprio Cristo, ele mesmo nos deu um código de felicidade que nós precisamos entender, que está no seu Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, a gente vê que a felicidade não se expressa nessa divisão de riqueza, no ter tão somente, que precisamos nos despojar ainda de muitas coisas. Ele chama bem-aventurados, e bem-aventurados significava felizes, que os gregos chamavam de bem-aventurados os deuses, em relação à miséria da humanidade. E bem-aventurados eram os humildes, porque com nossa humildade nós cancelamos as ofensas e não carregamos mágoas, porque reconheceremos merecedores de todas aquelas dores. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque esses desafogam o seu espírito, preservando a saúde do seu corpo para viver um pouco mais e resgatar também mais débitos. Bem-aventurados os mansos, porque esses decidiram transpor a linha divisória da barbárie, da animalidade, para viver a espiritualidade, que dá uma paz, uma serenidade, e são esses que vão herdar a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que priorizam o amor,
a lei maior da criação, porque esses terão misericórdia em todo o seu caminhar. Bem-aventurados os puros, porque são os que se libertaram do ego aprisionador de consciências, para contemplar o seu eu interno mais feliz. Os pacíficos, porque são os que trabalham sem descanso pela autodisciplina. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque justiça que ainda não contempla os valores do espírito, mas estes já estão contemplando. Por isso que Emmanuel nos esclarece tanto. Viver em busca de dinheiro para se destacar não é inteligente. Destacar-se exige muito cuidado, diz Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida. Os espinhos também se destacam e as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, porém, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito na vida. Então, meus amigos, Emmanuel lamenta, desde muito tempo, as igrejas do cristianismo vêm deturpando e se comprazem nos grandes espetáculos com enormes demonstrações de força política. E é forçoso reconhecer que grande número das agremiações espíritas, cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Caminho, Verdade e Vida, 96. Então Jesus, por seu lindo trabalho, recebeu uma coroa de espinhos. Nós não temos direitos a mais do que isso, porque Jesus era puro e nunca desenhou quaisquer sacrifícios. Que estejamos atentos nessa hora. Vamos orar. Senhor, os nossos louvores a Ti pela bênção desse encontro, pela graça divina do estudo do Teu Evangelho. Venha até nós, Senhor, nessa hora e despede-nos na vossa santa paz. Que assim seja.